Mateus, no capítulo 8, o Evangelho de Mateus. Estamos estudando a manifestação do Rei, que vai dos capítulos 8 até o capítulo 11. Dentro desse pedaço maior, tem a segunda parte, que é a demonstração do poder do Rei. Antes de nós fazermos a leitura, gostaria de despertar um pouco a sua imaginação e você pudesse pensar na seguinte cena. Imaginei dois homens. Estes homens, eles têm a sua alma atormentada por Satanás, e eles passam agora eles deixam de ser criaturas à imagem de Deus, e eles passam agora a ser meros objetos nas mãos dos demônios. E uma vez que eles estão sob seu domínio, as suas vidas são dilaceradas. Longe do convívio social, a única companhia que eles têm são os mortos, pois eles não têm casa, eles vivem em um cemitério, não em um cemitério como nós pensamos hoje, mas uma região assombrosa de cavernas, onde as pessoas colocavam seus mortos lá. E nesse horrível cemitério, eles estão longe e agonizando. Neste local tenebroso, eles viviam em completa fúria. Marcos vai nos dizer que eles não tinham paz nem de dia e nem de noite. Sempre andavam gritando e se ferindo com pedras de túmulo em túmulo, gritando e se machucando. Nós podemos ver só aqui, nessa rápida reflexão, o objetivo de Satanás. Há pessoas que brincam com isso. O único objetivo de Satanás é a destruição e o completo sofrimento humano. A fúria e a força desses homens que nós iremos ver é tão grande que por muitas vezes eles foram presos com correntes de ferro e todas elas foram despedaçadas por várias vezes. Pensei agora, quem teria coragem de se aproximar desses homens? Quem ousaria ao menos encostar perto deles? Um homem chamado Mateus vai nos dizer, ele responde: Jesus Cristo, o nosso Rei. Aquele que demonstrou a sua autoridade ao chamar pecadores para compor o seu reino, o mesmo Cristo Jesus que demonstrou a sua autoridade ao repreender vento e mar, ao dominar a natureza, é o mesmo Rei que nós vamos ver essa noite, que vai vencer o mal, vai triunfar sobre o poder do mal. Mateus capítulo 8, versos 28 ao 34. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, dois endemoniados foram ao seu encontro. Saindo dentre os túmulos, eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava passando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus respondeu: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas, o que tinha acontecido com os endemoniados, e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, ó Pai, a Tua palavra está diante de nós. Ó Deus, ela é santa. Ó Deus, ela é poderosa para tratar a nossa vida, Deus, que precisa, Deus, ser liberta dia após dia
ó Deus, desses poderes, de tudo aquilo que nos oprime, Senhor. Nós, como igreja, oramos para que a Tua graça esteja sobre nós. Ó Senhor, tenha compaixão de mim, Deus, que vou pregar esse texto tão difícil, e que possamos, no final, Senhor, se alegrar com o poder do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O propósito do capítulo 8, se você vem acompanhando a série de mensagens, no último domingo a gente parou por uma data muito especial, mas o propósito do capítulo 8, hoje nós vamos encerrar o capítulo 8. O seu propósito é demonstrar a autoridade de Jesus como o Messias. E para que fique evidente para as pessoas que estavam ouvindo ele, quando ele estava pregando, ele vai realizar para eles e para nós hoje que estamos lendo o Evangelho, ele vai demonstrar a sua autoridade por meio de vários milagres, ok? Cada um desses milagres confirma e autentica ainda mais a pessoa de Jesus como o Messias, como o Rei, aquele ungido do Senhor. Mas em meio a tudo isso, essa demonstração de autoridade e poder, ele está fazendo também um processo de discipulado. Os seus discípulos estão caminhando com ele ali, eles estão aprendendo e ouvindo dele, e eles precisam estar convictos de quem é Jesus. Eles precisam estar bem certos de que Jesus é o Messias. Há muita dúvida ainda por parte deles, vocês viram no domingo passado, aliás, atrasado, com o missionário Daima aqui pregando. A passagem de hoje, nós iremos ver o poder destrutivo de Satanás na vida de uma pessoa. Hoje nós iremos ver como é destrutivo o poder de Satanás na vida de uma pessoa. Porém, irmãos, em meio a tudo isso, para nós que somos povo de Deus e discípulo de Cristo, há um consolo aqui nesse texto, um grande consolo. Por mais poderoso que seja o diabo e seus demônios, ele não passa de um cão preso em uma coleira nas mãos de Deus. Ele só vai até onde o grande Deus dá permissão. Vamos relembrar o que nós vimos nos últimos domingos rapidamente. O capítulo 8, ele começou, se você se recorda, Jesus ele desce do ele desce do monte, ele acaba de pregar um grande sermão, que vai do 5 ao 7. Ali ele prega as verdades do reino de Deus. Um monte de pessoas acompanhavam Jesus, uma grande multidão. Mateus 8:1, você pode ver isso. Mas diante disso, o Senhor ele começa a colocar à prova essas pessoas que estão querendo segui-lo. Lembra que há uma multidão, e em meio a essa multidão há pessoas de todos os jeitos. Há interesseiros, há pessoas que realmente querem caminhar com ele, há oportunistas, há curiosos, há todas pessoas de todas as maneiras. Então ele coloca à prova essas pessoas que querem segui-lo. Você vai ver isso em Mateus capítulo 8, dos versos 18 a 22. Nesse texto que nós vimos aqui, juntos como igreja, nós podemos observar Jesus colocando à prova aqueles que querem segui-lo. E a ideia ali, em Mateus 8, verso 18, é que o discípulo, ao seguir a Cristo, ele precisa estar disposto a assumir um compromisso total e completo. Jesus não quer de nós obediência parcial, é um compromisso total e completo. Logo depois, que foi a última pregação em Mateus, ele vai agora demonstrar o seu poder a essas pessoas que querem segui-lo, que têm que assumir um compromisso completo. Ele mostra a sua autoridade sobre as forças da natureza, e os seus discípulos precisam aprender uma lição muito preciosa. Está lá no capítulo 8, olhem na sua Bíblia, a partir do verso 23, Jesus demonstra então a sua autoridade aos seus discípulos que querem segui-lo. De maneira resumida, nós estamos fechando hoje o Evangelho de Mateus, o capítulo 8. Para resumir, essa passagem, esse capítulo 8, aqui é uma frase que talvez resuma, não é perfeita, mas ajuda a entender o que está acontecendo em todo o capítulo 8. Jesus é o nosso Rei. Ele demonstra isso por meio de seu maravilhoso poder,
poder que atrai pecadores para si, que controla a natureza e vence o mal. Permita-me repetir mais uma vez. Jesus é o nosso Rei. Ele demonstra isso por meio de seu maravilhoso poder. Poder que atrai os pecadores para si, que controla a natureza e vence o mal. Nós vamos ver então Jesus triunfando sobre o mal nessa noite. No verso 8, ele diz o seguinte, olhem na sua Bíblia, mantenha ela aberta, diz assim: quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos. Gadara era uma região composta basicamente por gentios. Gadara é como se fosse uma capital de uma grande região. Essa região era formada por 10 cidades. 10 cidades formavam um lugar chamado Decápolis. E Gadara é como se fosse, digamos, uma capital ali daquela região. A sua população basicamente era gentios. O que é isso? Pessoas que não pertenciam ao judaísmo. Todo aquele que não era judeu, não era israelita, era chamado de gentio. E nós vamos ver, é por isso que no verso 30, se você olhar rapidamente, isso explica a presença de muitos porcos naquela região ali de Decápolis, porque os judeus não permitiam e não toleravam a comercialização e o consumo desses animais. Mas o texto continua, observe, quando Jesus chega a outra margem, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Jesus acabou de sair de uma tempestade avassaladora. Ele sai da fúria do mar e agora ele se depara com a fúria de 2 demônios. Nessa região assombrosa, entre esses túmulos, essas cavernas escuras, 2 homens vão ao encontro de Cristo e eles são furiosos a tal ponto que ninguém nem mesmo ousava passar por aquela região. Mas o mais surpreendente é o que o texto diz. Observe mais uma vez. No exato momento em que Cristo chega naquela região, mesmo antes de começar a ensinar qualquer coisa, antes de demonstrar qualquer sinal, na hora que ele pisa seus pés, imediatamente o mal reage à sua presença. Olha o que o texto diz: quando Jesus chegou à outra margem, 2 endemoniados foram ao seu encontro. A simples presença do Filho de Deus ali naquele lugar já abala os domínios das trevas. A presença de Cristo naquela região abala os domínios das trevas. Queridos irmãos, um parêntese aqui. Alguns domingos atrás eu comentei com os irmãos que nós precisamos ter um lar e uma vida cheia da presença de Cristo. Precisamos ter um lar e uma vida cheia da presença de Cristo. Cristo deve reinar sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre a minha vida, não apenas no domingo à noite, mas durante toda a semana. Meus irmãos, porque se Deus, olhe só, se Deus não é o centro da vida do cristão, quem é então? Se Deus não habita completamente em seu lar, se Cristo não tem uma presença sublime na sua casa, e você deve buscar por isso, se não acontece isso, se na sua casa não há a paz de Cristo, pode ter certeza que está sob a influência do mal. Jesus precisa estar plenamente habitando em sua casa. Irmão, como eu faço isso? Como é que eu posso ter meu lar cheio de Deus? Como eu posso ter minha vida cheia de Deus? Minha família ter Deus como centro? Se você está participando dos pequenos grupos, nós estamos estudando 1 João. Uma das mensagens centrais de 1 João é a respeito da comunhão com Deus. João escreve para o seu público, alertando eles que eles precisam ter essa ideia. A comunhão com Deus é vital para a vida cristã, é vital para a vida eterna. Mas, irmão, como eu posso então ter meu lar cheio de Deus? Vou trazer algumas sugestões aqui bem simples, bem nada surpreendente, mas que a gente falha muito nelas. Primeira delas, ore e leia a Bíblia. Ore e leia a Bíblia. Eu sei, você deve estar pensando aí, só isso? Sim. Eu sei que parece meio óbvio,
Mas, irmãos, nas coisas mais simples da vida é onde a gente mais erra. Duas coisas básicas para o cristão: orar e ler a Bíblia. E aqui está onde mais falhamos: oração e leitura bíblica. É justamente nas coisas mais simples da vida cristã que a gente comete os maiores erros. Talvez chegamos em casa no domingo à noite, colocamos a nossa Bíblia em cima da estante e a gente só pega nela no próximo domingo. Você ora aqui, talvez passe a semana inteira, sem separar um momento de oração. Meus irmãos, precisamos ter um lar cheio de Jesus Cristo, cheio de sua presença. E é nas coisas mais simples da vida onde a gente mais erra, como orar e ler a Bíblia. Eu não estou falando de algo espetacular, algo incrível. Estou falando de leitura e oração, com a família, com os filhos, sozinho. Mas ore e leia a Bíblia, que vai ter efeito formidável sobre a sua vida. Outra coisa bem prática e simples, estou falando aqui de coisas simples, tá? Que pode fazer com que seu lar seja bem edificado. Ouça boas músicas, um louvor ao Senhor. Eu não estou falando daquelas que estão na moda ali na internet, não estou falando desses famosinhos ali das redes sociais. Eu estou falando de músicas que adoram ao Senhor, que colocam Cristo no centro e exaltam a glória de Deus. Não essas aí do YouTube, essas famosas das redes sociais, não. Eu estou falando de músicas cristocêntricas. Irmão, mas tem diferença? Eu quero convidar você, se você não tem dúvidas a respeito de músicas, que músicas eu devo ouvir em casa com meus filhos, que possam conduzir o momento de adoração para que Cristo habite plenamente no meu lar. Você pode procurar alguns meninos aqui do louvor, peça a eles sugestões, há uma playlist, se eu não me engano, peça a eles dicas de música. Irmão, que música eu posso ouvir em casa com meus filhos? Que músicas eu posso estar ouvindo para adorar e engrandecer o nome de Jesus? Meus irmãos, olha só, nem toda música gospel é cristã. Muitas dessas músicas que estão tocando por aí não tem nada de evangelho, nada de evangelho. São dicas bem simples, sim, eu sei, são coisas que talvez você já sabe, mas a gente peca muito durante a semana e a gente se esquece dessas coisas. Voltando para o texto, como eu falei, do meio dos túmulos saem 2 demônios. Eles eram ferozes e, segundo o relato de Marcos, você pode ver em Marcos 5, em outro momento, eles eram incontroláveis. Por diversas maneiras eles foram presos com correntes e eles romperam e despedaçaram as correntes. A fúria deles era tanta, irmãos, que ninguém tinha coragem nem mesmo de passar ali perto daquela região. Sem sombra de dúvida, não tenho dúvida, esses homens, por estarem nesse estado deprimente e horrível, muitas pessoas tinham virado as costas para ele. Quem é que vai se arriscar a passar naquela região escura e tenebrosa, onde tem 2 demônios ali se matando e se ferindo, gritando noite e dia? Muitas pessoas olharam para esses homens com certeza e os viram com preconceito, realmente como pessoas impuras e repulsivas. Mas quem chega lá? O texto é muito claro. Jesus chegou justamente nesse lugar. Meus irmãos, por mais miseráveis que eles eram, desprezíveis, muitos tinham abandonado esses 2, mas só até o momento em que eles se encontraram com Jesus Cristo. Depois desse dia, eles nunca mais foram os mesmos. Meus irmãos, aquele que se encontra verdadeiramente com Cristo. Eu não estou falando de uma decisão que você arribou a mão em meio a uma música tocante. Eu estou falando de conversão. Aquele que verdadeiramente tem um encontro com o Salvador de maneira plena. Nunca mais ele volta a ser o mesmo. A graça de Cristo, ela tem poder para transformar a pior das situações, não importa qual é a situação que o homem ou a mulher esteja passando, a graça do Senhor é suficiente para transformar, e isso de maneira plena. Logo após Jesus chegar, os demônios reconhecem ele,
E eles começam a gritar. Olha o que diz o verso 29, olhem na sua Bíblia. E eis que gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus? Eles olham, eles reconhecem, eles gritam: o que você quer conosco, filho de Deus? Filho de Deus. Eles entendem que esse aí, o Filho de Deus, tem poder para destruí-los. E algo interessante aqui, se você se lembra de 2 domingos atrás, os discípulos estão num barco com Jesus e eles não sabiam quem ele era. Olha o que diz aí o texto de Mateus 8, lá no verso, vou ler a partir do 26, você já conhece a história, já foi feita uma exposição sobre isso, vou pular algumas partes, diz assim: Jesus perguntou: por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Aqueles homens ficaram admirados, os discípulos, dizendo: quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão ali em meio a uma tempestade, do lado do Senhor, e eles perguntam: rapaz, quem é esse homem que é capaz de repreender o vento e o mar? Eles não conhecem Cristo, e o texto aqui diz que os demônios sabem muito bem quem ele é. Meus irmãos, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acredito que isso foi muito constrangedor para os discípulos. Eles estão caminhando com Jesus todos os dias, ouviram um dos maiores sermões da história, viram milagres, viram transformações, viram pessoas sendo curadas, eles testemunharam do mar sendo acalmado em meio a uma tempestade, e eles ainda têm dúvida a respeito de quem é Jesus. E agora eles escutam da boca de um demônio que diz o seguinte: filho de Deus, o que você quer conosco, filho de Deus? Em meio aos gritos, eles clamam: o que você quer conosco, filho de Deus? Algumas coisas sobre isso nós precisamos pontuar aqui. Olha que incrível, irmãos. Os discípulos não conhecem, mas os demônios sabem muito bem quem eles é. E em meio aos gritos e ao sofrimento por causa da presença gloriosa do Salvador naquela região tenebrosa, eles clamam e eles gritam: Jesus, o Filho de Deus. E agora aqui há uma coisa muito incrível aqui. Aqueles demônios que antes estavam aterrorizando qualquer pessoa que passava por ali, agora eles são vítimas do próprio medo. Antes eles aterrorizavam o coração de quem passava, agora eles são vítimas do próprio medo ao ver o Filho de Deus. Tiago, no capítulo 2, verso 19, Tiago muito bem escreve o seguinte: os demônios creem e tremem. Eles creem e tremem diante da presença. Irmãos, eles têm muitas razões para tremer. Muitas razões para tremer. Pois eles estão diante da face de quem nessa hora? Do grande rei. Desde o início de Mateus, que a gente começou a pregar aqui, a gente tem mostrado que Mateus está apresentando para você e para mim Jesus como rei. E agora eles se deparam diante da face do grande rei e eles tremem diante disso. Efésios, no capítulo 1, Paulo escreve algo muito interessante, que nos ajuda a entender a dimensão do que está acontecendo aqui. Efésios capítulo 1, a partir do verso 20, diz o seguinte, se não precisa abrir, eu vou ler para você. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nas regiões celestiais. Cristo sentou à direita. O que significa isso? Posição de honra e glória. Jesus sentou acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só neste século, mas também no vindouro. Jesus tem um nome exaltado, não apenas nesse tempo, mas no tempo presente e no porvir e no passado. Vai dizer que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Colossenses, no capítulo 2, verso 15, lança mais luz sobre isso. Lá vai dizer que Cristo triunfou, venceu
sobre os poderes do mal lá na cruz. Naquele grande dia, quando ele esmaga a cabeça da serpente, Cristo triunfa sobre os poderes do mal. É por isso que eles tremem. Eles olham para ele, eles gritam, eles estão apavorados, eles tremem porque estão diante do grande juiz. Eles têm muitas razões realmente para tremer. Eles sabem que o seu destino já está selado nas mãos de Deus e é a destruição completa. Outro ponto interessante, qual é então aqui a diferença? Os discípulos não entendem quem é Jesus. Ainda há dúvida no coração deles. Os demônios creem e eles confessam: esse é o Filho de Deus, ele vai nos destruir, e por isso eles gritam. Mas qual é então a diferença das duas confissões, de um discípulo, de alguém, um filho de Deus, e desses demônios? Se você observar no texto, eles confessam Jesus como filho, porém, eles permanecem o mesmo, eles continuam sendo demônios. Isso vai tornar eles ainda mais indesculpáveis. Eles apenas têm um conhecimento de que este é o Messias, ele veio para nos atormentar, porém, eles não o amam, eles continuam sendo os mesmos. Irmãos, muitos por aí afora creem em Jesus. Dizem: sim, eu creio em Jesus, porém, isso não afeta nada na vida deles. Você olha e eles continuam da mesma forma como estão. Nada muda em suas vidas. Qual é então o ponto aí? O verdadeiro conhecimento de Deus, ele leva ao amor a Deus. Aquele que conhece a Deus, ele ama a Deus e tem um verdadeiro relacionamento com ele. Novamente, 1 João, nós estamos estudando é justamente sobre isso. João está alertando seus leitores que eles têm a vida eterna, portanto, desfrutem dessa vida eterna. Como? Tendo comunhão com Deus. Os demônios creem, porém permanecem os mesmos. Muitas pessoas aí afora creem em Jesus, mas continuam da mesma maneira, continuam vivendo a mesma vida que eles estão levando. Aquele que conhece, meus irmãos, a Cristo, ama a Cristo. Quem o ama, o conhece. Olha só, aquele que o conhece, o ama. Quem o ama, o conhece. Ainda no verso 29, é interessante, se você observar aí, vamos ler mais uma vez. E eis que eles gritaram: o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? O que causou espanto a esses demônios foi que pareceu que a sua derrota foi antecipada. Você veio nos atormentar antes do tempo? Parece que eles entendem que chegou de maneira antecipada o dia da sua destruição. Eles sabem, eles conhecem o seu destino final, que é a destruição. Eles sabem que quando o Messias chegasse, ele, de uma vez por todas, estabeleceria o seu reino, e isso ia abalar o reino do mal. Mas a pergunta é: o que significa antes do tempo? Qual é o significado do grito desses demônios? O que significa antes do tempo? Para entender, nós precisamos compreender qual é o propósito de Satanás. No início eu falei aos irmãos, o único propósito de Satanás é a destruição e o completo sofrimento humano. A destruição e o completo sofrimento humano. E para isso ele vai usar os demônios para realizar os seus planos malignos. Para esses seres serem impedidos de atormentar, olha só, para esses demônios serem impedidos de atormentar e causar maldade é um tormento. Isso é o que lhe dá prazer. Eles atormentam e eles causam destruição. E quando eles são impedidos de fazer essas coisas, para eles é um tormento. A sua satisfação é o sofrimento humano. Por isso os demônios sabem justamente, quando se deparam com Jesus, sabem que estão diante daquele em que foi entregado o poder de exercer o juízo. Eles temem que esse dia tenha chegado. Quando eles olham para Cristo, eles sabem, eles começam a pensar que esse dia chegou, o dia da sua destruição. E isso é um tormento para eles. Ó, meus irmãos,
quantas pessoas, não sei se você já parou para pensar sobre isso, os demônios aqui, eles olham, tremem e estremecem. Quantas pessoas nós conhecemos que não vivem nessa expectativa de um juízo final? A pessoa dorme e acorda da mesma maneira, todos os dias, sem nem mesmo pensar e refletir que haverá um grande dia no qual cada homem e mulher vai prestar contas ao Senhor. As pessoas dormem, vão ao trabalho e vivem suas vidas e casam e fazem o que querem e não vivem sobre a expectativa de um julgamento eterno, um dia no qual todos estão diante do trono, aliás, estarão diante do trono de Deus, prestando contas de tudo que fizeram. Isso é alarmante. Os demônios têm pavor por esse dia, enquanto os homens não vivem sem nenhum pingo de medo de um juízo eterno. Caminhando para o fim, observe o verso 30 e 31. Diz o seguinte: ora, uma grande manada de porcos estava passando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência. Eles insistem nisso. Se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Eles pedem para não ser atormentados. Antes, pedem para serem enviados aos porcos que estavam passando ali pelaquela região. Como eu falei no início, esse território aqui de Gadara é um lugar basicamente composto por pessoas que não eram judeus. Então eles comercializavam. Lá no livro de Marcos, se você abrir lá, vai dizer que havia mais de 2.000, ou pelo menos 2.000 porcos. É muito bicho. Possivelmente, então, esse lugar era uma região onde eles eram comercializados em grande escala. Eram vendidos, e segundo a pesquisa que eu fiz, os romanos eram grandes apreciadores desses animais, da sua carne, né? Ou seja, eles tinham uma grande fonte de lucro. O império dominava aquela época, então eles vendiam, possivelmente, o texto não está falando, ok? É uma possibilidade. Isso era fonte de lucro para eles, porque eles vendiam para os romanos. Mas o que é interessante aqui, irmãos, é por que eles pedem para ser lançados nos porcos? Por que um demônio pede para ser lançado em um animal, em um porco? Há duas explicações para isso. Lembrando, irmãos, elas são apenas possibilidades que nos ajudam a entender o que está acontecendo. O texto não diz o porquê que eles pedem para ser lançado nos animais. Então, podemos trabalhar aqui com possibilidades. O porquê disso? Primeira delas, possivelmente, uma vez que a gente sabe que os demônios estão empenhados de fazer o mal, eles queriam continuar causando o mal. Se eles não podiam destruir os homens, então eles querem destruir outras criaturas de Deus. Então eles pedem para ser lançados nos animais e eles estão continuando a sua destruição, só que dessa vez em criaturas, em animais. Eu não acredito que seja essa a interpretação, é uma possibilidade. A segunda talvez seja que faça mais sentido. O Evangelho de Marcos, como eu falei, vai nos dizer que nesta cidade o comércio desses animais era mais de 2.000, ou pelo menos 2.000 porcos. Como eu falei para os irmãos, isso era uma grande, mas uma grande mesmo, fonte de lucro. Então os demônios pedem para serem enviados aos porcos, porque talvez queriam continuar causando problemas para Jesus. Ora, se eles fossem impedidos de causar sofrimento para um homem, então eles queriam causar sofrimento nos bens dos homens. Olha que interessante. Uma vez que eles eram impedidos de causar sofrimento no corpo humano, agora eles querem atingir outra coisa que nós gostamos: lucro e os nossos bens. Portanto, à medida que você for ler o texto, a gente vai ver aqui, parece que é isso. Parece que com esse estranho pedido aqui, a intenção deles era que os proprietários, ao ver o seu lucro caindo no despenhadeiro abaixo, todos aquele monte de animais morrendo, isso pudesse gerar algum ódio ou alguma aversão a
Jesus. E pela continuação do texto, parece realmente que foi isso. Mas, novamente, irmãos, o texto não diz o porquê que eles queriam ser lançados. É apenas uma interpretação. Então, logo após os demônios pedirem, esse estranho pedido de ser lançados ali nos porcos, Jesus então disse, vamos ver o que Jesus falou: mande-nos para os porcos. Então Jesus disse, verso 32, pois vão, e eles saindo entraram nos porcos. Interessante, Jesus apenas disse assim, vão, ou em outras palavras, podem ir. Eu permito que vocês façam isso. O que isso nos ensina? Isso mostra, meus irmãos, a autoridade, a extensão da autoridade de Jesus, que vai até mesmo sobre os demônios. Permita-me recapitular para você. Vimos Jesus tendo autoridade sobre a lepra. Nós vimos Jesus tendo autoridade sobre curando um servo de um inimigo da nação, o centurião. Nós vimos Jesus tendo poder sobre a febre de uma pessoa. Vimos Jesus exercendo a sua autoridade sobre uma multidão de demônios. Nós vimos Jesus demonstrando a sua autoridade em colocar as pessoas que querem segui-lo à prova. Vimos Jesus demonstrando o seu poder de maneira gloriosa sobre a natureza. E aqui novamente vemos Jesus demonstrando a sua autoridade até mesmo sobre as forças do mal. Ele diz apenas, podem ir, eu permito que vocês façam isso. Apenas uma palavra, vão. Só isso foi necessário. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Segundo lugar, outra lição que podemos tirar daí, Deus limita os espíritos, o que os espíritos malignos podem fazer. Se você conhece a história de Jó, se não, convido você a ler. Deus limita até mesmo o que Satanás pode fazer. Estes demônios, eles não podiam fazer nada sem a permissão de Jesus Cristo. Podemos ir? Podem ir. E eles vão. Quando os demônios entram nos porcos, toda aquela manada cai no mar e é destruída. Jesus atendeu os pedidos dos demônios para entrar nos porcos, mas com isso, o que aconteceu? Ele interrompeu a atuação desses seres na vida daqueles dois homens. Ele atende ao pedido dos demônios, mas com isso, ele interrompe a atuação dos demônios nessas pessoas. Ele mostrou, meus irmãos, aos seus discípulos, nós vamos ver que ele vai demonstrar a toda aquela cidade, e até mesmo a nós que estamos lendo hoje, que o único objetivo de Satanás, porque você observa que eles entram e eles se lançam no mar e são destruídos, o único objetivo era a destruição do seu hospedeiro. Então Jesus mostrou que o único objetivo deles era a destruição dos seus hospedeiros. Irmãos, isso nos chama a atenção para uma coisa muito importante. Quantas pessoas você conhece que vivem oprimidas? Pensa aí, se você talvez ali na sua rua, talvez no bairro onde você mora, quantas pessoas você conhece que vivem oprimidas, escravizadas, que você sabe que vivem cheio de angústias, sem dormir? Qual é a pergunta? A pergunta é por quê? Por que as pessoas vivem dessa maneira? Porque o diabo tem feito o possível para destruí-las. Não, irmão, eu não vejo essas pessoas manifestando. Para você ver o vento? Nós não vemos o vento e sabemos que ele está lá. Nós olhamos para as árvores e vemos o seu poder sobre as árvores sendo sacudidas. Queridos irmãos, o mal está presente. Não é obrigado uma demonstração tão incrível como essa aqui, de que Satanás está atuando na vida de um ser humano. Não caia nesse erro. Não espere alguém manifestar ali uma força monstruosa para você entender que aquela pessoa precisa de Cristo. Não caia nesse erro de achar que somente se houver um feito extraordinário é que nós iremos lá e pregaremos o Evangelho. Não precisa disso. Se não há Cristo, com certeza está sobre o poder
do mal. Se não há Jesus habitando plenamente em uma casa, na vida de um homem, pode ter certeza que ali é uma habitação plena de Satanás. Não precisa manifestar para você saber que ali reina Satanás. Portanto, qual é o nosso papel então como discípulo de Jesus? Nosso papel, meus irmãos, é levar o nome de Cristo a esses lugares, a essas pessoas. O que Jesus fez por esses homens, nós vamos ver já o resto da mensagem, Ele pode fazer hoje. O que Cristo fez, a liberdade que Ele fez a esses, Ele pode fazer a todo aquele que busca pelo seu socorro. Cristo foi até eles, Ele enfrentou uma tempestade, e assim trouxe liberdade pela sua palavra, restaurando a vida, a dignidade desses dois possíveis homens aqui. É isso que Cristo faz na vida de um homem. Liberta, traz dignidade, restaura. Jesus tem poder para isso. Mas aqui há mais uma dúvida sobre esse texto, que eu acredito ser importante ser sanada nessa noite. A pergunta é: por que Jesus simplesmente não destruiu esses demônios, em vez de mandá-los para os porcos? Segunda pergunta: isso não faz de Jesus alguém malvado? Eu já vi pessoas falar sobre isso, né, os defensores dos animais. Isso não faz de Jesus um homem malvado, de mandar demônios para pobres animais indefesos? Vamos tentar responder essas perguntas. Quero tentar ajudar os irmãos. Primeira pergunta: por que Jesus não destruiu esses animais, por que Jesus não destruiu esses demônios em vez de mandá-los para os porcos? A resposta é bem simples: porque não chegou a hora. Chegará a hora para isso. Ainda não tinha chegado a hora. Se você observar durante todo o Evangelho, Jesus liberta muitas pessoas do poder destrutivo dos demônios, mas Ele ainda não estava destruindo os demônios. Nesta situação aqui, Jesus queria mostrar o poder e o objetivo de Satanás na vida de alguém. Muitos fazem essa mesma pergunta hoje em dia: irmão, por que Deus não destrói de uma vez por todas o mal? Por que Deus então não elimina o mal sobre a terra de uma vez por todas? A resposta é simples: ainda não chegou a hora para isso, mas haverá uma hora para isso. O livro de Apocalipse fala que haverá um grande dia no qual o Senhor lançará no lago de fogo o mal, a morte, tudo de uma vez por todas. Ainda não chegou a hora. Essa é a resposta para isso. Porém, chegará. Deus já tem estabelecido em suas mãos o dia para isso. A segunda pergunta: por que isso não faz de Jesus alguém malvado ao lançar demônios, seres espirituais maléficos, em cima de pobres animais indefesos? Isso não faz de Jesus alguém malvado e perverso? A resposta é não. Isso não faz de Jesus alguém malvado. Leia comigo os versos 33 e 34. Vou ler um pouquinho antes. Então Jesus disse: vão. E eles saindo entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou, caiu no desfiladeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram. Chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas, o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Ou seja, eles pediram para que Jesus fosse embora dali. À luz desse texto, nós podemos ver aqui, Mateus conseguiu expor para nós o verdadeiro valor que esses homens davam para a vida. Ok? Por meio desse texto, a continuação, podemos ver o verdadeiro valor que o povo daquela região dava para a vida.
A vida daqueles dois homens não tinha valor nenhum para as pessoas daquela cidade. Não valiam nada a vida daqueles dois homens. Alegria por ver vidas restauradas? Não. Pelo contrário, eles olharam para aquela situação e para eles isso se tornou uma tragédia, um desastre astronômico, um desastre financeiro grande. Eles viram aquilo e aquilo afetou os seus lucros a tal ponto que eles pedem para que Jesus vá embora. Meus irmãos, aqui nós podemos ver o egoísmo humano na sua maior expressão. Olha só, nessa passagem nós conseguimos ver muitas coisas e uma delas é o egoísmo do homem sendo expresso para nós. Eles não se importavam com o fato de seus semelhantes serem curados. Eles não estavam preocupados se esses homens tinham ou não a sua vida liberta e restaurada. Tudo que lhe importava era que eles tinham perdido os seus porcos. Isso foi o que mais lhes preocupou. Portanto, irmãos, não podemos pensar que Jesus, neste texto, ele foi cruel com os animais. Sabe por que não? Porque aqui nós conseguimos ver Jesus dando o real valor para a vida humana. Esse texto não faz de Jesus alguém cruel por lançar demônios sobre animais indefesos. Pelo contrário, esse texto revela para mim e para você o verdadeiro valor da vida humana. E Jesus fez isso. Ele deu o real valor à vida daqueles dois homens. Meus irmãos, você sabe, eu tenho certeza absoluta, que você conhece muitas ONGs que fazem defesa dos animais e protestam, pessoas saem na rua fazendo defesa de animais. Em certo ponto, isso é válido, isso é bom, porque o homem, ele é perverso, ele caça, ele destrói, ele desmata, isso é bom. Só que enquanto essas pessoas estão fazendo protestos por causa de um cachorrinho que morreu, isso ou aquilo, você vai ver, se você entrar no Google e fazer uma pesquisa, você não sabe quantas crianças são mortas por ano nos Estados Unidos nas clínicas de aborto. E nós estamos caminhando para isso. Eu não sei se você sabe. Está pertinho de ser aprovado. Nas ruas as mulheres fazem protesto em defesa do aborto. Meus irmãos, enquanto as pessoas estão protestando por causa dos golfinhos, de baleias que estão sendo mortas, na América, milhares de crianças por ano, por mês, são assassinadas ainda dentro da barriga. E as pessoas não dão valor a essas coisas. Enquanto as pessoas gastam milhares de reais com pets e outros animais, a fila no SUS é gigantesca, pessoas morrem na fila, agonizando, esperando um dia a possibilidade de fazer um transplante ou uma cirurgia que custa milhares de reais. Talvez é o mesmo valor que as pessoas gastam por mês com os chamados pets. Isso é um absurdo, irmãos. Esse texto não faz de Jesus alguém malvado, com animais. Pelo contrário. Aqui nesse texto você vai ver Jesus dando valor à vida do homem, do ser humano, como ninguém mais fez um dia. Jesus nos mostrou o real valor da vida do ser humano. Ele mostrou isso. Assim como Deus também mostrou para nós, quando entregou o próprio Filho, por amor a mim e a você. Quando Deus mandou Cristo à cruz, o que é isso? Estava mostrando e demonstrando o valor que Ele dava à vida das suas criaturas. Cristo entregou, aliás, Deus entregou o próprio Filho por amor a nós. Mateus, no capítulo 8, do 28 ao 34, mostrou para a gente o que Satanás faz na vida de um homem. Ele rouba a sua sanidade, olha só. Ele tira o controle da vida da pessoa. Ele enche a pessoa e os que estão à sua volta de medo. Você vai ver isso no texto. Ele rouba a alegria do lar. Ele afasta os amigos.
ele restringe, ele isola, ele ameaça, ele causa sofrimento e dor, e nada nem ninguém é capaz de mudar essa situação. Por outro lado, o texto também nos mostra o que Jesus pode fazer pela vida de um homem também. Ele liberta, ele dá sanidade mental, ele restaura a vida daquele que não tinha mais esperança, ele traz liberdade, ele traz alegria novamente. Um texto muito conhecido que talvez você sabe de cor. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Foi isso que esses homens conheceram nesse dia. Eles conheceram a verdade e finalmente tiveram vida novamente. Meus irmãos, gostaria de encerrar fazendo uma pergunta para você essa noite. O que nós faremos diante disso? Pense aí, ao ler esse texto, o que eu devo fazer? Qual é a minha resposta perante Deus, não a mim, mas perante Deus? Qual é a resposta que eu tenho que dar para Deus ao ler esse texto? Se você observar no final, as pessoas de Gadara pedem para Cristo ir embora. E nós? Será que nós vamos abraçar de uma vez por todas? Será que nós vamos abraçar de uma vez por todas aquele que deu o real valor à vida? Olha só a pergunta que eu estou fazendo para você essa noite. O que iremos fazer? Será que de uma vez por todas nós vamos abraçar aquele que deu a vida, aquele que entregou a vida para que nós pudéssemos ter vida? Ou nós faremos que nem os gadarenos, vamos rejeitar o autor da vida? Nós vamos adorar ao Senhor agora. Pense um pouco sobre isso. Enquanto a gente canta, qual é a nossa resposta adequada para esse texto? Jesus entregou, aliás, ele trouxe liberdade, trouxe vida a essas pessoas. O que faremos então? Será se de uma vez por todas abraçaremos Cristo, aquele que deu a vida, e para nos trazer a vida, ou rejeitaremos, ou continuaremos rejeitando aquele que é o autor da vida? Vamos cantar ao Senhor. Faça dessa música a sua oração particular.